Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. A semana será movimentada e marcada principalmente, né, Orengo, pela análise dos vetos presidenciais no Congresso. Conta pra gente. Bom dia, Orengo. Viu, Megali? Finalmente os vetos vão para análise, expectativa que amanhã já comece essa apreciação, são mais de 30 no total, 38 vetos, e a ideia é o seguinte, desafogar a pauta do Congresso Nacional, né? Limpar ali os vetos que são mais consensuais, não tem tanta polêmica, né? Então coloca os mais fáceis primeiro, e aí você consegue abrir caminho para aqueles que têm mais pressão, e o governo ainda tenta conseguir e costurar um acordo, né, que é a respeito do veto da desoneração e também o veto ainda da lei do marco legal do saneamento, né? Tem até um veto lá que trata das máscaras. O presidente vetou lá a obrigatoriedade aprovada pelo Congresso para uso de máscara em todo o país, com o argumento de que a autonomia cabe a estados, municípios, segundo configurou, definiu o Supremo, teve até decisão do Supremo delimitando e determinando o uso de máscaras em presídios. Então é isso. Na prática, até para explicar, Megali, o projeto de lei, quando passa pela Câmara, pelo Senado, tem aquela grande discussão, votação nas duas casas, precisa ainda do aval do presidente, precisa passar pela caneta lá do presidente. E se ele veta ou sanciona com vetos parciais, sempre a palavra final caberia ao Congresso. Na prática, esses vetos deveriam ser analisados logo em seguida no Congresso, só que é uma tradição do Legislativo, né, nessa relação com o governo, não colocar os vetos logo em seguida em votação. Aliás, é comum, inclusive, acabar governo, né, acabarem gestões e ficarem vetos nas gavetas do Congresso Nacional. Quando o Congresso decide por não votar, por não decidir, também é um posicionamento, né? Mas agora a pressão é muito grande. E vai ser a primeira sessão conjunta de Câmara e Senado para analisar veto, analisar orçamento. Sempre tem que se fazer uma grande sessão, tem que reunir deputados e senadores. Tradicionalmente, essas sessões são feitas no plenário Ulisses Guimarães, que é o plenário da Câmara, porque comporta mais gente. O plenário do Senado é menor, né, não comporta tanta gente, mas agora as sessões estão sendo feitas por meio virtual. Então a ideia é o seguinte, já na terça-feira, amanhã, fazer uma sessão de manhã no Senado, colher os votos dos senadores, e à tarde na Câmara também com os votos dos parlamentares, dos deputados, e aí finalizar a questão. São 17 vetos que devem ir para votação nessa semana, e aí, para a semana que vem, abre-se o caminho para analisar os vetos tão esperados. Aí o principal deles é realmente o da prorrogação da política de desoneração, que torna o trabalhador mais barato para 17 empresas, setores empresariais que empregam muita gente, construção civil, call center, tiveram políticas de redução de impostos desde 2011, e o Congresso prorrogou essa política até o fim do ano que vem, só que o presidente vetou. Tinha acordo aí com os parlamentares, gerou muita reação, por isso que a pressão é muito grande, e se for colocado hoje em votação esse veto, Megali, vai cair, né? Cairia, porque o cenário estabelecido é esse, o governo ainda tenta construir uma costura política aí até a semana que vem, mas o caminho está aberto para a derrubada desse veto. Orengo, reforma tributária. Vale a pena a gente continuar discutindo? Vai passar? A gente está perdendo tempo falando sobre isso? Vai passar, viu? A ideia é essa, Carla. Por quê? Porque a grande diferença deste momento para outras reformas tributárias, a gente que acompanha aí, né, o Congresso Nacional há tantas legislaturas, é muito comum, né, no início da legislatura, olha, aquela posse dos parlamentares tem o discurso de posse, né? Então a gente ouve lá do parlamento, a posição do parlamento sempre elege a reforma tributária como prioridade, só que nunca sai do papel. A diferença é que agora há um apoio significativo de governadores, há um consenso no Congresso Nacional de que a reforma precisa sair do papel, que o tema ele é urgente, falta definir realmente o texto que vai gerar aí a adesão necessária para aprovação. Como se trata de emenda à Constituição, mudança da Constituição, tem que ter uma adesão significativa nas duas casas, né? E essa comissão da reforma tributária está trabalhando nisso, tentando adequar lá um texto que tenha mais apoio, ou seja, mais chance de aprovação, né? A base da reforma é simplificar. O problema é que no momento que a gente discute uma questão tão complexa, é um momento de queda drástica na arrecadação, de aumento da crise. Então sempre
abre-se oportunidade para tentar aumentar a arrecadação. E aí que está o X da questão, isso que gera muita reação. Pensar em um novo imposto agora gera uma reação muito negativa aqui entre parlamentares, né? Ou novas tributações, aumento de alíquota para alguns setores, como o setor de serviços, que paga em alguns segmentos 4%, pode vir a pagar 12% aí por aquela alíquota unificada de PIS e COFINS. Mas a avaliação é o seguinte, que chegou o momento de votar uma reforma tributária, falta definir qual, né? Não dá para esperar mais, tem que votar, mas tem aquela pressão, é claro, quando se fala em aumento de arrecadação ou criação de novo imposto, para reduzir o tamanho do Estado, né? Para votar também outra reforma, que é a reforma administrativa, só que essa aí vai ficar só para o ano que vem. Tá bom. Muito bem. Falamos do prato do Orengo, ou tratamos de assuntos. O Orengo agora tem um prato por semana em que ele publica nas redes sociais. Dessa vez foi desafio. Um filé ao poivre. É assim. Olha, gostei da pronúncia, hein? Eu falei aqui pro Megali, eu não sei nem falar, que dirá fazer, rapaz. O Orengo é um nunca vi nem comer, eu só ouço falar. É isso. Orengo, deixa eu perguntar para você sobre essa disputa judicial entre Jair Bolsonaro e Jean Willis. O presidente vai ter que pagar uma indenização para o Jean Willis, é isso? Vai ter que pagar uma indenização, né? Saiu a decisão, né? É uma das discussões que o presidente teve com o Jean Willis. Aliás, se a gente pegar uma lista, Megali, foram algumas discussões, né? Teve até aquele episódio do cúspide de João Williams, naquela sessão do impeachment, né? A gente estava aqui no Congresso Nacional, a gente flagrou aquela cena. Mas vai ter que se pagar. Saiu uma decisão, então o presidente precisa pagar, né? Senão, inclusive, pode ter bens penhorados, né? Então essa é a saída, né? Agora, é uma das decisões de tantas, né, que envolvem o presidente e alguns adversários políticos, né? Dessa vez, a decisão aí foi célere da justiça. Eu acho que nem Jean Willis tem o direito moral de processar Bolsonaro por nada, e nem Bolsonaro teria o direito moral de processar Jean Willis por danos morais. Danos morais? Um construiu a carreira nas costas do outro. Era uma dupla sertaneja, Jean e Jair. A cada vez que o Jean Willis xingava o Jair Bolsonaro, o Bolsonaro ganhava mais popularidade, crescia mais a importância dele como... São dois deputados que de prático não fizeram... Isso, desculpa. Saiu sem querer. Onde veio esse gritinho? Que não fizeram nada de prático, de concreto pelo país, mas que viveram uma relação de comensalismo em que um ajudou o outro a crescer. Eu me arrisco a dizer que Bolsonaro não seria presidente hoje se não fosse a existência de Jean Willis dentro do Congresso. Menos, né, Megali? O que os dois ganharam de popularidade, um nas costas do outro... Se alimentaram no conflito, faz muito sentido. Os dois se alimentaram, sabiam que estavam se alimentando e incentivavam essa rivalidade pública. Mas ele cuspiu na minha cara. Mas ele me xingou de viado. Os dois só cresciam a cada vez que isso acontecia. Isso é verdade. Os dois devem as suas carreiras políticas ao outro. Se merecem, no fim das contas. Tem uma expressão aqui em Brasília que é muito dita aqui, usada, né? Que amam se odiar, né? São dois polos aí que adoram se odiar, adoram se criticar. Essa é uma decisão de um processo de 2017, e o presidente, na época, processou o deputado João Willis, e agora, como perdeu a ação, tem que pagar lá pelos encargos de advogados, né? Então tem um prazo aí de 15 dias, é uma decisão de segunda instância, R$ 2.666. É uma das demandas judiciais em função da troca de críticas, de ataques, né? O presidente tem 15 dias. Como uma decisão de segunda instância, ainda caberia um recurso, né? Mas o prazo é esse, prazo de 15 dias para o pagamento. Boa semana, Orengo, até amanhã. Boa semana, valeu!